essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não. E a gente começou a buscar e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa. E a partir daquela conferência de 99, explodiu um mundo, né, de possibilidades. Um mundo ainda não alcançado, né? Foi ali onde tudo começou, né, onde os nossos primeiros missionários começaram a sair. Surge a oportunidade de irmos à Bolívia. E na nossa cabeça era uma coisa assim, né, muito grande. A gente nunca tinha saído do país. Essa passagem de João 3,16, eu comecei a ver diferente, que Deus amou o Brasil também, mas era parte da verdade. Deus amou o mundo. Olá, irmãos! No dia 30 de agosto, nós estaremos celebrando o Dia Verbo da Vida de Missões. Este é um dia onde nós relembramos e contamos a trajetória do apóstolo Bud e da Mama Jane, que vieram dos Estados Unidos para o Brasil fazer essa obra missionária e nos alcançar com a palavra da fé. Amém? Nós também temos esse dia para levantar uma grande oferta em todas as igrejas do Brasil e no exterior, para abençoar a vida dos nossos missionários que estão no campo. E neste ano nós vamos ter aí a oportunidade de antecipar a nossa oferta, amém? Eu convido vocês aí a estarem identificando as contas que nós estaremos disponibilizando para vocês, as contas da agência, onde você vai poder fazer o seu depósito e a sua transferência, a sua oferta, a sua semeadura para o Dia Verbo da Vida de Missões, amém? Se você desejar, você também pode levar em espécie a sua oferta até o templo, falar com um dos nossos irmãos da secretaria, né? Para que eles possam reservar essa oferta para o Dia Verbo da Vida de Missões, amém? O importante, irmãos, é você participar, você não ficar de fora, tá certo? Conto com vocês, os nossos missionários estão aí ativos no campo, mesmo em meio à pandemia, estão aí trabalhando para expandir essa palavra e nós somos aqueles que podemos apoiá-los e dar o socorro para eles nessa hora. Muitos precisam renovar o visto, muitos têm necessidades na obra missionária, muitos não podem trabalhar integralmente, mas somos nós que podemos dar esse apoio, esse socorro nesse momento a eles, amém? Através da oferta do Dia Verbo da Vida de Missões. Então, não fique de fora. Vamos juntos com essa palavra até os confins da terra. Amém? Olá, Igreja de Curitiba, graça e a paz. Bom estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Catarina Foronda, eu sou esposa de Marco Foronda. Nós vivemos aqui em Campina Grande, congregamos na sede, servimos lá. Nós também estamos trabalhando no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, na Escola de Missões. Eu faço um trabalho lá na escola, sou ex-aluna da escola, da primeira turma, né, formada no REMA, na Escola de Ministros e na Escola de Missões. E na Escola de Missões, quando a gente foi para a prática, na Bolívia, eu encontrei Marco, que hoje é o meu esposo, e estamos servindo juntos aqui. Eu também sou psicóloga de profissão, da área clínica, atuo também no consultório particular, e eu queria falar um pouquinho dessa área para vocês. Eu comecei o curso de psicologia, eu ainda não era convertida, e eu encontrei Jesus, recebi Jesus lá dentro da universidade. Desde muito jovem, eu tinha inclinação para lidar com pessoas, para aconselhar pessoas. Creio que isso era um dom que eu via, uma habilidade que eu via, e isso me levou a buscar a psicologia, para que eu pudesse me treinar para ajudar pessoas de maneira mais eficaz. E nem conhecia ainda o plano e o propósito de Deus para a minha vida. E lá eu comecei a questionar se eu realmente deveria ficar cursando psicologia, porque
a gente tem a ideia que a psicologia não se encontra muito com a palavra, não se encontra muito com o projeto de Deus. E eu recebi uma palavra justamente nesse período de que eu não deveria deixar o curso, que eu estava pensando em abandonar. Não deveria deixar o curso, porque Deus, Ele queria me usar o meu aprendizado, o que eu aprendesse nessa área técnica da psicologia, para ajudar pessoas, para levantar pessoas. E a gente diz assim, mas Catarina, aí no consultório você pode fazer isso? No consultório eu posso não poder levar a pessoa a receber a Cristo, mas eu tenho visto a transformação das pessoas, elas conseguindo se perceber, conseguindo se encontrar, e isso tem favorecido o fortalecimento delas em Deus, tem favorecido o relacionamento delas com Deus, e eu tenho visto que Deus tem sido levantado através da minha atuação como psicóloga, tanto em relação ao trabalho que eu faço na escola de missões, no ministério. Eu não sou psicóloga do ministério, eu sou uma ministra do Ministério Verbo da Vida, e eu tenho essa capacitação, essa formação em psicologia que me ajuda a desenvolver as minhas funções, tanto no ministério quanto na escola de missões, né, de maneira a unir o conhecimento científico, psicológico da mente humana com a unção de Deus, com o desenvolvimento espiritual das pessoas. E a gente vai tratar um pouco disso aqui hoje. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao pastor Manassés e à Kalina pelo convite de estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus, e focando nessa área mais especificamente da mente, da saúde mental. Mas a gente vai ver que para a gente cuidar da saúde mental, a gente precisa cuidar da saúde como um todo, porque nós somos um ser, e nós aprendemos no Rema que somos um ser que habita num corpo e tem uma alma. E isso significa que nós somos um ser integral. Não adianta a gente querer desenvolver apenas uma área do nosso ser, porque a gente vai crescer atrofiado e não vai poder alcançar aquilo que Deus tem para realizar, tanto na nossa vida quanto através dela. E aí é isso que a gente vai tratar um pouco nessa noite. E para a gente tratar de saúde mental, a gente tem que entender primeiro o que é a saúde. Nós escutamos na palavra, nós lemos na palavra que Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância não é simplesmente a ausência de doença. Nós precisamos ver, desfazer algumas crenças que nós temos construído durante a nossa vida, né? E a gente tem, eu não sei vocês, né? Mas eu vejo isso, vi isso na minha própria vida e vejo isso na vida de pessoas que têm cruzado o meu caminho, que nós temos uma visão de saúde que seria a ausência de doença. E a saúde, ela não é simplesmente a ausência de doença. Não é porque eu não estou doente que eu tenho saúde. A saúde, ela é alegria de viver, ela é vontade de existir, é um sentido de alegria por estar vivo, por querer viver, por querer ter esperança, por querer cumprir o propósito de Deus. Isso sim é saúde divina. Na realidade, saúde em si, do ponto de vista natural. E a saúde divina faz parte disso. É isso que Jesus veio trazer. Então, ela se propaga num bem-estar. É eu me sentir bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E isso não inclui simplesmente a ausência de doença. Então, a gente precisa se focar nesse princípio. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Eu vim mexer um pouquinho com nós mesmos, né? Conosco mesmos, para a gente poder entender onde é que a gente está nesse processo. Você pode parar aí no seu lugar e pensar, peraí, eu estou bem, eu estou saudável, eu estou sem doenças. Mas o que eu estou fazendo comigo, a forma como eu estou vivendo, isso identifica saúde divina em manifestação na minha vida. Isso significa que eu estou saudável, eu estou vivendo em saúde. E para isso a gente precisa seguir alguns princípios. E um deles eu queria ler com vocês em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5.
Diz assim, na Nova Versão Transformadora, 5:23. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha isso, muitas vezes pode dar a entender que a gente tem que manter o nosso corpo irrepreensível e que manter o nosso corpo irrepreensível seja sem doenças. Mas não é simplesmente isso. É ter uma vida plena no nosso corpo, é viver bem, é ter bem-estar. E aí ele fala tanto da alma quanto do espírito. Isso significa que o nosso ser é um ser integral e que não adianta, como eu já falei, a gente focar apenas em um lado. Ele quer que as 3 áreas sejam mantidas irrepreensíveis. Ele já fez a parte dele, ele já nos deu tudo o que é necessário. Agora nós precisamos fazer a nossa parte para manter isso em ação. E como é que a gente vai fazer isso? Para a gente manter o nosso espírito irrepreensível, isso vocês já sabem, vocês escutam o tempo inteiro em ministrações. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos trazer o Espírito Santo para perto, ter a consciência da presença do Espírito Santo. Para nós mantermos a nossa alma irrepreensível, a gente vai tratar um pouco disso aqui hoje, né? Manter a alma irrepreensível no sentido de ter saúde mental, de desenvolver a nossa saúde mental. E o nosso corpo também, a gente precisa cuidar para manter irrepreensível. E aí, para manter o corpo irrepreensível, a gente precisa ter alguns cuidados. E quais são esses cuidados? Eu falei que ia falar da saúde mental, mas como está tudo ligado, vocês vão entender daqui a pouco. Como é que eu mantenho o meu corpo irrepreensível? Mantenho o corpo irrepreensível e a mente também irrepreensível ou saudável, dormindo bem. Esse é um aspecto que é importantíssimo e muita gente tem deixado de lado. Ah, Catarina, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Então tem pessoas que dormem 5, 4, 6 horas por dia. E muito se tem escutado que cada pessoa tem um próprio metabolismo, cada pessoa dorme, tem o seu tempo. Então tem gente que não precisa dormir 8 horas, tem gente que precisa dormir 8 horas. Hoje se tem tido muitos estudos e o que se tem visto é que o corpo precisa dormir, independente do metabolismo, pelo menos 8 horas por dia, para repor a energia do próprio corpo. É como se a gente tivesse uma faxina, um grupo de faxina dentro de nós, e quando nós dormimos, esse grupo da faxina ele vai fazer a limpeza de cima a baixo. Então eles vão para todos os nossos órgãos, para a cabeça, para o coração, para o fígado, para o intestino, fazendo essa limpeza, fazendo essa faxina. É como um backup. O nosso celular ele precisa fazer um backup dele em um determinado tempo. O meu, por exemplo, é feito de madrugada. E aí esse backup faz com que ele tenha condições de funcionar, de continuar funcionando. Então, se a gente não permite que esse backup do sono seja feito, esse backup do corpo seja feito no momento que a gente dorme, se a gente dorme menos, ele não é concluído. Se a gente dorme mais ou fora do tempo, a gente também sobrecarrega o corpo. Então a gente precisa dar atenção a dormir bem para que o corpo seja revigorado. E o corpo revigorado, a mente também fica mais saudável. Então, como eu disse, é uma engrenagem. E aí funciona tudo junto. Se eu durmo bem, eu vou acordar melhor, eu vou acordar mais bem disposta, eu vou acordar mais bem-humorada, eu vou conseguir lidar melhor com as minhas emoções, com os meus pensamentos durante o dia, eu vou conseguir me concentrar melhor nas coisas, a minha memória vai funcionar de maneira mais adequada. Então eu preciso do sono para que a minha saúde mental e a saúde do meu corpo possa se desenvolver de uma maneira equilibrada e eu possa produzir aquilo que o meu dia exige. E uma coisa que é importante é que a noite mal dormida, ela vai acarretando estresse.
ela vai comprometendo a nossa cognição, né? A nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de se relacionar, vai sendo diminuída essa capacidade quanto mais a gente tem dificuldade para dormir, ou quanto menos a gente investe numa noite de sono tranquila. Junto a isso, tem a questão também da alimentação. A alimentação é imprescindível para que o nosso corpo funcione bem e a nossa mente funcione bem. Por que o nosso corpo? Porque o nosso corpo, ele precisa de nutrientes. E a gente precisa discernir entre comer e se alimentar. Eu estava lendo um livro de um educador físico e ele estava falando que a gente vive mais para comer do que se alimentar, por conta da tecnologia, por conta desse sistema iFood, dessa revolução que tem trazido muita oferta, né, aos nossos olhos sobre comidas bonitas, que muitas vezes são bonitas, mas não são interessantes para o nosso corpo. E aí ele fala que a gente tem colocado muito lixo para dentro. E isso tem prejudicado enormemente o nosso organismo. Então, por exemplo, comer muito sal prejudica os rins, faz com que a gente inche. E aí, se a gente está fazendo isso, a gente está cumprindo o princípio da palavra que diz para a gente manter o nosso corpo irrepreensível? Não. A gente precisa atentar para isso. Nós temos responsabilidades com o templo do Espírito Santo. E a gente precisa se atentar para essas coisas. E aí, a gente tem consumido, colocado para dentro. Comer é colocar para dentro aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja. E se alimentar é a gente consumir aquilo que é necessário para o nosso corpo, os nutrientes que são necessários para o nosso corpo. Então a gente tem comido muitas vezes mais do que o nosso corpo precisa para ficar nutrido e comido geralmente aquilo que não nutre o nosso corpo. E alimenta sim a ansiedade. E aí tudo isso está ligado à nossa questão mental, porque a gente tem se alimentado de uma maneira equivocada, a nossa mente também não está legal. Quando a gente se alimenta até muito tarde da noite ou com comida pesada, a gente não consegue descansar da maneira adequada e a faxina mental ela não consegue ser feita. E aí quando a gente acorda de manhã, a gente acorda irritado, indisposto, fatigado. Então isso vai se acumulando. O nosso alimento, quando a gente se alimenta, eu vou falar um pouco sobre o hormônio da felicidade, que muitos chamam, que é a serotonina. A serotonina ela é produzida no cérebro e grande parte no intestino. E ela é a responsável por a gente ficar bem-humorado, né? Ficar de bem com a vida, entre aspas, mas estar em equilíbrio. E muitas vezes, por conta da má alimentação, esse processamento dessa serotonina dentro do nosso intestino, ela não é feita da maneira adequada. Então tem muita gente às vezes que diz assim, vamos orar, a depressão fora, que você não tenha depressão, creia que você não vai ter depressão, que essa depressão vai embora, e a gente começa a declarar a palavra, começa a crer, mas a gente continua se alimentando mal, a gente continua dormindo mal, a gente não faz exercício e a gente quer que as coisas aconteçam como uma mágica, não é nem como um milagre. Porque Deus ele tem responsabilidade também para fazer os milagres. Não adianta eu declarar a palavra, eu crer e ir contra os princípios do que a própria Bíblia está falando. A fé, ela tem ações correspondentes para operar. Então, se eu tenho fé que o meu organismo vai reagir bem, eu vou viver bem, vou viver sem doenças, vou viver com saúde, eu tenho que colocar para dentro de maneira adequada, consciente, aquilo que vai fazer bem ao nosso corpo e não mal, ao meu corpo e não mal. E isso é uma regra geral, gente. Então, em relação a essa questão da alimentação, a nossa alimentação, ela interfere muito no nosso desenvolvimento mental também. Existem alimentos que são gordurosos, inflamatórios, né? Eu tenho descoberto agora, porque eu estava sentindo, e aí é um testemunho meu para vocês, eu estava sentindo muitas dores no meu corpo, né? Veio um diagnóstico que não foi muito agradável, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu gosto tanto de pizza, eu gosto tanto de massa, eu gosto tanto de açúcar,
e esses alimentos são os alimentos que mais causam inflamação no organismo. Então, o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher viver comendo o que eu gosto, tendo esse prazer momentâneo em comer isso que eu gosto e assumir a consequência de viver com dor, ou eu vou procurar fazer o que é melhor para o meu organismo, tirar esse prazer, entre aspas, de comer essas coisas, mas viver sem dor, conforme o que a palavra fala. Porque eu creio na cura divina, eu creio que a saúde foi feita para mim, mas eu preciso corresponder a isso. Eu não posso andar na contramão disso. Eu tenho que trazer isso para um encontro. Então, eu resolvi tirar o açúcar do meu organismo. Eu não estou dizendo que eu não estou comendo nada de açúcar, mas eu digo a vocês que eu reduzi, acho que 90% do açúcar. E de massas também, comendo mais legumes, mais vegetais. E aí, 80% das dores que eu sentia, elas diminuíram. Um outro aspecto é a atividade física. Então, a atividade física, ela é extremamente importante para o nosso corpo. O nosso corpo foi criado para o movimento. E aí a gente precisa se movimentar. E não é se movimentar somente varrendo a casa, fazendo as coisas de casa. É fazer uma atividade física. A atividade física vai estimular o nosso corpo, vai estimular a produção ou a descarga, né, desses hormônios do bem-estar na corrente sanguínea e vai fazer com que a gente se sinta bem. Então, tem muitas pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm problemas mentais, né, alguns transtornos mentais, e elas estão fazendo atividade física, e essa atividade física está fazendo com que os psiquiatras reduzam a quantidade de medicação que essas pessoas tomam e até extingam, parem, né, com essas medicações, parem de tomar as medicações por conta da atividade física, da produção dos hormônios do prazer que a atividade física propõe. Então, diminui a ansiedade, diminui depressão, diminui outros transtornos, a atividade física. Então, o sono, a alimentação e a atividade física estão internamente correlacionados para que a gente possa ter uma saúde mental melhor e um corpo, um desempenho funcional do corpo melhor também. Outra questão da atividade física e que eu também estou experimentando é que eu tenho acordado pela manhã e tenho ido fazer a minha atividade física. Então, estar ao ar livre, estar em contato com a natureza, olhando a criação, eu converso com Deus, vou orando, glorificando o nome dele, e isso tudo vai fazendo com que um bem-estar se estabeleça. Não é uma coisa assim mágica, mas isso acontece porque nossos produtores, nossos hormônios, os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, as endorfinas, elas vão sendo liberadas no nosso corpo e fisiologicamente a gente vai se sentindo melhor. Além disso, o sol tem a vitamina D, que é extremamente necessária ao nosso corpo. E essa vitamina D também está relacionada com a serotonina, com esse hormônio do prazer. Então, o sol é vida. Quando a gente vai caminhar e absorve esse sol no nosso corpo, a gente está absorvendo a vitamina D para o nosso corpo, que vai ajudar na produção dessa serotonina e a gente vai se sentir melhor, a gente vai aumentar o nível de saúde para o nosso corpo. E esse é um dos conceitos que eu também aprendi agora há pouco. Não é só ter ou não ter saúde, é ter saúde e viver a cada dia aumentando o nível de saúde, o nível de bem-estar, o nível de prazer com a vida, o nível de realização com a vida. Isso é saúde. É ter a vida de uma forma, viver de maneira plena. Então, quando a gente vai fazendo esse tipo de atividade, esse tipo de caminhada, a gente vai provocar essas ligações, né, os neurotransmissores com a absorção da vitamina D. Você pode fazer caminhada ou qualquer outra atividade física e vai ser muito bom. Eu estou falando para fazer com o sol porque isso vai facilitar ainda mais a questão de diminuir a possibilidade de uma depressão ou de ansiedade.
além do que a gente está glorificando ao Senhor. E aí a gente também está cuidando da parte do espírito, né? Então a gente está cuidando de todas as áreas, espírito, alma e corpo dessa forma. Então é extremamente importante e, como eu disse, tratando de uma parte, procurando desenvolver uma área, a gente está desenvolvendo a outra também. E algo que realmente é muito importante, que eu gostaria de tratar aqui também, é com relação à nossa mente. O que é que eu posso fazer para desenvolver a minha alma em si? Para melhorar a minha saúde mental em si. Então, o sono vai melhorar também a saúde mental, a alimentação vai melhorar a saúde mental, a atividade física vai melhorar a saúde mental, porque vai diminuir, né, os riscos de ter, ou se já tem, vai tratar a depressão e a ansiedade, né? Eu não estou dizendo que ela vai ser no lugar de medicação, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Porque tem pessoas que já estão no nível que precisam de procurar ajuda profissional e até tomar alguma medicação. E isso não está errado. A gente vai chegar lá. Mas quem não está nesse nível, se você consegue cuidar dessas coisas que eu estou te falando, você vai prevenir, você vai evitar também que você entre em alguma coisa. Você declara a palavra, você crê na palavra, você vive o que a palavra fala, mas você cuida da área natural. E teve uma coisa, eu não sei se vocês assistiram, mas a gente teve numa quarta-feira, a gente estava tendo ministrações, né? E a gente teve ministração, estamos tendo ainda. Mas uma das primeiras foi com Kenneth Hagin. E ele falou que não adianta a gente procurar desenvolver só o espiritual. A gente precisa trabalhar com o natural também. Então, existem coisas que a gente vai desenvolver, que é a parte espiritual, mas o natural tem que andar junto. E ele falou que é como o trilho sobre o trem. Não dá para ir desenvolver ou focar só no natural e também não só no espiritual, porque para o espírito fazer aquilo que ele precisa fazer através de nós ou em nós, ele precisa do nosso corpo, ele precisa da nossa mente também. E aí, para a gente cuidar da nossa área mental, da saúde mental, a gente precisa cuidar primeiro da alimentação mental. O que é que a gente está colocando para dentro da nossa mente? O que é que a gente está assistindo? Que tipo de conversa a gente está tendo? Com quem a gente está se relacionando? Porque tudo que vem de fora pode contaminar também, né? A gente sabe que o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Se eu não me engano, é isso que está escrito lá na palavra. Às vezes eu inverto isso. Se eu estiver invertendo agora, por favor, me perdoe. Mas quando a gente escuta muito ou se foca muito em notícias ruins, ou quando a gente está perto de pessoas que só falam negativo, que tem uma visão negativa da vida, que resmungam demais, reclamam demais, isso pega um pouco. Isso faz com que a gente fique pesado, com que a gente fique irritado também. Então a gente precisa ter cuidado com essa alimentação mental. O que é que a gente está assistindo? Que tipo de sensação, que tipo de sentimento, que tipo de emoção aquilo que a gente está assistindo está trazendo para nós. Do mesmo jeito que a gente precisa ter cuidado com o que a gente coloca na boca, que vai para o nosso intestino, a gente precisa ter cuidado com o que a gente coloca na nossa mente, porque a gente já tem muitas vezes um histórico de vida que trouxe distorções, crenças distorcidas, pessoas que acreditam que eu vivi dessa forma, eu não tive condições, eu sou uma pessoa que não tenho condições de chegar muito longe. Então, pessoas que se sentem muito diminuídas, se tem um conceito muito negativo de si mesmo. Tudo isso é produto de coisas que a gente foi desenvolvendo, comportamentos, pessoas que têm dificuldade de falar em público, pessoas que têm dificuldade de se mover, que não têm muita iniciativa, que se acham incapazes. Foi construída na velha criatura essa estrutura, mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos deu uma nova vida, uma nova estrutura, e ele nos vê de maneira diferente. Então a gente precisa aprender a se ver como ele nos vê. O que passa é que muitas vezes nós temos um novo nascimento, mas continuamos vivendo ou pensando que somos essa pessoa que foi construída ao longo da vida antes da gente conhecer Cristo. E isso atrapalha, porque a gente fica tendo visões ou interpretações distorcidas da nossa realidade.
Cada pessoa apreende a realidade de uma forma diferente. Então, uma pessoa pode acordar de manhã, abrir a janela e estar um dia de sol, um dia de céu azul, um dia lindo. Só que aí, digamos que sou eu abro essa janela, vejo esse dia e digo, meu Deus, que dia lindo, muito obrigada por esse dia. Que céu azul, olha o canto dos pássaros, hoje vai ser um dia abençoado, um dia maravilhoso. Esse dia promete coisas boas e eu vou cumprir o meu propósito nesse dia. Quando a gente pensa dessa forma, o nosso cérebro entende, eita, essa pessoa tá bem. E aí ele libera esses hormônios do prazer dentro de nós e fisiologicamente nos sentimos bem e preparados e impulsionados para viver o dia. Mas eu posso abrir a janela e dependendo do meu pensamento, dependendo das circunstâncias que eu estiver vivendo, eu posso abrir e posso dizer, eita, hoje está fazendo muito sol, que dia calorento. Está muito calor, hoje o dia vai ser fogo, vai ser difícil, porque o sol está quente, eu vou ter que ir para aquele trabalho ali, eu vou ter que servir na igreja, eu vou ter que fazer isso ou aquilo. Então, eu já interpreto o dia de uma maneira negativa. O que é que isso faz na minha mente? Isso faz com que o meu cérebro perceba, eita, ela está mal. E aí ele libera os hormônios do estresse no meu corpo. Ele libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, libera a adrenalina, então o meu corpo começa a se sentir mal. Então, muito do que a gente vivencia no corpo é colocado ali por conta da forma como a gente enxerga, como a gente interpreta a nossa realidade. E aí é isso que a gente precisa cuidar. A gente precisa ter cuidado com o que a gente pensa. Existe a possibilidade da gente escolher o que a gente vai pensar. O que a gente pensa vai determinar a maneira como nós nos sentimos, vai determinar a maneira como as nossas emoções vão reagir diante do pensamento ou diante de alguma circunstância. E aí, a maneira como nós nos sentimos vai determinar a maneira como nós vamos nos comportar. Então, se eu olho para o dia e vejo que o dia vai ser bom, eu vou me sentir bem, porque os hormônios foram secretados na minha corrente, e aí isso vai me preparar para estar bem, faz com que eu me levante bem, disposta, e aí eu vou fazer aquilo que eu desejo fazer, o que eu preciso fazer. Mas no caso, se eu olho para aquele dia e vejo de uma maneira negativa, vem os hormônios do estresse. Então eu vou começar a me sentir cansada, eu vou começar a me sentir sem forças, fraca, eu vou começar a me ver pesada, sem estímulo, né, desesperançada, eita, esse dia de novo, tudo igual. E aí isso vai fazer com que seja mais penoso ter os comportamentos. Se eu for trabalhar, vai ser um trabalhar que eu vou colocar muito mais esforço para fazer, para executar. E aí eu vou trabalhar, eu não vejo a hora que esse dia termine logo. Por quê? Porque eu já me coloquei, eu me programei no meu cérebro e o meu cérebro já trouxe para o meu corpo essa programação e aí o dia vai ser pesado. Então a gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos. Se vem uma circunstância externa e essa circunstância externa me traz um pensamento ruim, o que eu preciso fazer? Esse pensamento ruim, ele precisa ser, como é que eu posso dizer, avaliado. Né? Essa circunstância ruim, ela é concreta ou é algo que eu estou imaginando? Será que eu não estou achando que essa circunstância foi criada por alguém? Por exemplo, estou trabalhando na igreja e nesse trabalho algo deu errado, não foi por minha intenção, e aí aconteceu alguma situação difícil lá. E aí eu fico já pensando, meu Deus, aconteceu essa situação difícil na igreja. Será que as pessoas vão pensar que fui eu? Eita, vai sobrar para mim. Vão pensar que fui eu, que eu fui quem criei isso, E aí passa a pessoa que está lá envolvida e a pessoa passa direto, não fala com você. Aí você diz, olha aí, eu sabia, aconteceu e está todo mundo pensando que fui eu que fiz. Eu não tenho nada a ver com isso, ou eu tentei até ajudar, mas a situação não se resolveu e agora está sobrando para mim.
Olha só quantas coisas eu já falei aqui e que não tem nada diretamente ligado à situação. Simplesmente quebrou alguma coisa, o que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho que parar e rever e avaliar. Peraí, eu estou pensando tudo isso, a pessoa passou e não falou comigo. Realmente tem como essa pessoa saber o que aconteceu? E tem como essa pessoa ligar o que aconteceu a mim? Eu tenho de fato alguma coisa a ver com o que aconteceu? Não. Eu estava passando o negócio ali, alguém bateu, quebrou, caiu, mas a pessoa estava num ângulo diferente e viu que eu estava passando. Então ela deve ter deduzido. A gente vive muito no eu acho. A gente precisa procurar perceber o que é que está acontecendo, focar nos fatos. Então, essa pessoa passou por mim, ela não falou comigo, mas eu nem sei se ela estava lá, eu nem sei se ela viu, eu já estou interpretando como se ela tivesse e achando que o comportamento dela já é em relação àquilo que aconteceu lá. Então, existe um achismo, um mundo de interpretação que a nossa mente desenvolve para que a gente viva mal ou viva bem. E para que a gente viva bem, a gente precisa realmente avaliar o fato em si. Né? Fulano gritou comigo por causa de uma situação. Peraí, deixa eu parar e pensar. Eu fiz alguma coisa para fulano? Não, eu não fiz. Eu acredito que ele deve estar sob pressão, ele deve estar agoniado com alguma coisa. Então eu vou parar, eu vou ficar quieta, eu não vou reagir em cima disso que ele está dizendo. Porque pode ser que não tenha nada a ver com o que eu estou pensando. Né? Então, assim, eu não sei se vocês estão conseguindo, né? Eu espero que eu esteja sendo clara de que os nossos pensamentos, eles determinam as nossas ações. As nossas ações, elas constroem hábitos e os nossos hábitos, eles criam caráter. E tudo isso a gente pode mudar a partir da nossa escolha, se a gente consegue se conhecer. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nos conhecer, entender as nossas emoções, entender os nossos sentimentos, para que a gente possa se posicionar. Muitas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, deixa os sentimentos de lado, deixa as emoções de lado, nós não podemos viver em cima disso. Realmente nós não podemos viver dominados por emoções e sentimentos. E a forma que a gente tem de não ser dominado por emoção e sentimento é a gente parando para se perceber. Poxa vida, diante desse tipo de situação eu fico chateada. E o que é que me faz ficar chateada por esse tipo de situação? Sabe o que é? Porque quando eu era criança, minha mãe ou meu pai me tratavam dessa forma e toda vez que alguém fala isso, eu me sinto mal. Então deve ser por causa disso, certo? Eles me tratavam assim, faziam com que eu me sentisse mal. Mas e agora? O que é que eu posso fazer para mudar isso? Então eu preciso entender que nem todo mundo que fala dessa ou daquela forma está querendo me dizer o que aquela mensagem que meu pai e minha mãe diziam me trazia. Então eu consigo entender como eu me sinto e aí diante disso eu vou conseguir me posicionar diante da vida, diante das situações e vou dar liberdade ao Espírito Santo de agir junto com isso. Porque muitas vezes a gente ora, mas a gente não se apropria desses conceitos, né? Desses conteúdos, a gente não olha para si mesmo, não se vê, e aí a gente deixa meio que o Espírito Santo de mãos atadas. Né? Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele está ali para nos lembrar, mas a gente precisa ter coragem de olhar para si mesmo. Eita, eu sou uma pessoa que eu sou muito... tem muita gente que às vezes, e até nos casamentos mesmo, né? Mulheres que se sentem inseguras com os maridos. E aí elas não deixam os maridos tomar as posições, ou elas ficam sofrendo, porque a figura masculina que elas têm contato não desempenhou um papel, né, adequado, então elas se sentem em dificuldade em confiar na figura masculina. Então quando a gente olha para a gente e percebe essas coisas, percebe como a gente pensa, percebe com os pensamentos que vêm, a gente vai poder conseguir se posicionar em relação a isso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra. E aí eu queria ler para vocês em relação a isso, Filipenses. A gente vai para Filipenses 4, 8.
Vamos lá. Filipenses 4:8. Em Filipenses 4:8, na nova versão transformadora, diz assim: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, durante o nosso dia, nós temos milhões de pensamentos. E as pessoas costumam dizer assim: eita, tô pensando alguma coisa, tô pensando algo negativo, algo ruim. Eu vou deixar isso para lá, vou pensar noutra coisa. Não é simplesmente assim. Nós precisamos parar e pensar: peraí, o que é que esse pensamento tem de concreto? O que é que esse pensamento tem de real? Pensar assim me faz bem ou mal? Não, me faz mal. E a palavra diz que realmente eu devo pensar em tudo que é bom, tudo que é perfeito. Então eu vou pensar naquilo que é perfeito, porque isso não me faz bem. Então a gente precisa trazer um porquê, a gente precisa avaliar para que a gente possa conseguir se posicionar. Isso é muito importante. Então avalie os seus pensamentos no dia a dia. Às vezes a gente vai agir em relação aos filhos, em relação a marido, a familiares, e aí a gente simplesmente, eles falam alguma coisa e a gente pensa que eles estão querendo dizer isso, isso e isso, e a gente já vai reagir em cima do que a gente pensou e não do que é de fato. Então procura ver o que é de fato, para que você conseguir se comportar da maneira adequada à situação e não ao que você acha que é a situação. Isso é uma coisa muito importante. Outra questão é que tem muita gente que está vivendo em sofrimento mental, né? Vivendo alguns sintomas de ansiedade, depressão. A gente viu agora em pesquisas que a ansiedade, o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade no mundo. E em depressão está em segundo lugar. E aí a gente precisa atentar que depressão, ansiedade, esses problemas mentais são doenças. Doenças que a gente não acaba simplesmente dizendo vai embora, né? Eu sei que existe a fé, mas o que eu estou querendo falar é que a gente tem que ter a fé, tem que declarar a palavra, mas tem que ter ações correspondentes. Então, quando a pessoa tem uma doença visível, que é verificável no exame, tem uma úlcera que está para estourar, tem um câncer, tem uma doença assim, a gente não tem a mente comprometida. Então a gente está tranquilo para declarar a palavra. A gente pode chegar, orar, louvar o Senhor, abençoar as pessoas ou crer na nossa cura. Mas existem momentos na vida e quando a doença ela vem para a mente, ela compromete a capacidade de raciocínio. E para a gente crer, a gente também precisa raciocinar. Então, uma pessoa que está lá com início de depressão, ela pode pensar, raciocinar: eita, tô tendo esses sintomas de irritabilidade, de tristeza, de falta de ânimo, eu não consigo fazer mais as coisas que eu fazia, aquilo que eu fazia antes, que eu tinha prazer, não tenho mais. Isso é um negócio parecido com o início de depressão. Então eu vou fazer a questão da caminhada, eu vou procurar me alimentar bem, eu vou procurar dormir bem, eu vou orar em línguas, eu vou gastar um tempo com o Senhor. E isso pode fazer com que essa depressão ela vá embora. Ou a ansiedade também vai embora. Mas quando a gente está no nível mais comprometido, né, tanto da depressão quanto esses outros, a ansiedade também, eu estou falando mais de depressão porque se fala muito, mas a ansiedade ela é tão danosa, tão sofrível quanto a depressão. E a gente precisa ter isso em mente. Então, o que é que a gente precisa fazer? A depressão, ela tira a capacidade de pensar e a ansiedade também. Na realidade, a ansiedade faz com que a pessoa pense demais. É um fluxo de pensamentos e a pessoa não consegue parar. As pessoas não conseguem se concentrar com esses transtornos. As pessoas têm a capacidade de memorização, de concentração reduzida. Ela vai ler a palavra, ela começa a... Eita,
esqueci, aí volta, aí esqueci, aí volta novamente. E aí começa a ter um sentimento de culpa. Ah, meu Deus, eu não consigo nem ler a palavra. Que espécie de crente eu sou? Isso gera mais ansiedade, isso gera mais depressão, isso gera mais sofrimento. Então é importante a gente ter cuidado com as pessoas que estão assim, de como a gente vai ajudá-las ou como a gente mesmo está se vendo. Pode ser que não seja uma questão de fé, pode ser que seja uma questão de capacidade mental reduzida e você não vai conseguir sem ajuda. E aí você precisa buscar ajuda, né? Procura a ajuda de uma pessoa que você confie, de uma liderança, converse, mostre como você está se sentindo. Busque a ajuda profissional. Nesse nível de depressão e ansiedade, nós precisamos de uma ajuda muitas vezes psiquiátrica. E o que é que o psiquiatra vai fazer? Ele vai avaliar, vai passar uma medicação que, se você está com depressão, com a serotonina muito baixa, ele vai trazer essa serotonina para o equilíbrio e você vai conseguir ficar no nível que você vai poder ler a palavra e declarar a palavra. Se você está no nível de ansiedade alta, ele vai diminuir esses fluxos de pensamentos, vai trazer você para uma capacidade de raciocinar melhor, de se concentrar. Quando você chega nesse nível, aí você vai poder colocar o diabo para correr mesmo, você vai poder se levantar as suas mãos, adorar o Senhor, crer por sua cura, declarar a palavra. Mas a gente precisa reconhecer em que nível a gente está. Se não tem nenhuma doença, nenhum transtorno, se você está bem mentalmente, procure preservar isso, procure buscar ter essas ações que são necessárias para você elevar o seu nível de saúde, diminuir o estresse. Isso vai ser importante. E aí, se você já está no nível de começo, coloca força nisso, de ler a palavra, de orar em línguas, de caminhar, de ir para o sol. Vai procurar desenvolver saúde em você e a saúde vai se estabelecer. Não é só a cura, é a saúde. E se você já está no nível mais grave em relação a isso, busque ajuda. Buscar ajuda não é falta de fé. Buscar ajuda é ter aquilo que Deus trouxe para nós, médicos, profissionais, medicações, para que nós pudéssemos sair de um quadro que a gente sozinho não está conseguindo, nem está conseguindo deixar que o Espírito Santo faça parte dele, porque a gente nem consegue ouvir o Espírito Santo quando a mente está comprometida. E aí a gente vai buscar ajuda, vai limpar esses entulhos, vai deixar a área aberta para que o Espírito Santo possa agir em nós e através de nós e a gente voltar para o nível de saúde que Deus conquistou para a gente. Gente, por hora, é isso que eu gostaria, né, da parte de Deus, de compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada, pastor Manassés, Kalina, toda a igreja de Curitiba. Nós estivemos aí, eu creio que em 2015 ou foi 2016, para fazer um curso, né, fomos enviados pelo ministério. Ficamos, né, fomos à igreja, visitamos, ficamos hospedados na casa de Rony e Isabela. Casal maravilhoso, foi muito bom esse tempo para nós. Nós amamos Curitiba e nós desejamos estar aí em breve presencialmente com vocês. Um grande abraço a toda a igreja, que vocês possam seguir esses princípios, que são princípios da palavra. Deus, ele é o Deus de toda a ciência, sabedoria e poder. Então a ciência e tudo que os homens descobrem está lá. Né? O que pensar é algo que a gente trabalha dentro da psicologia, mas que Deus já fala na Bíblia. Então a gente pode unir o natural ao sobrenatural para viver o propósito de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós desejamos para vocês. Marco está mandando um abraço, enviando um abraço, pastor Manassés, Kaline, para toda a igreja. Um grande abraço para todos. Sejam abençoados pela prática da palavra, em nome de Jesus. Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer
coração, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. A festa da redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. No céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna de Deus eu recebi.